E aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre AVC, acidente vascular cerebral, principalmente o AVC isquêmico, tá? Também é o chamado derrame, né? O AVC, gente, é uma doença extremamente grave que acontece a nível do cérebro, né? Relacionada a uma isquemia, a uma oclusão aguda de uma artéria do cérebro e aí a impossibilidade de passar o sangue, né, pelos vasos sanguíneos ali a nível do cérebro. E aí, pela falta de circulação na região, vai acontecer uma isquemia, que é a falta de sangue, de oxigênio e nutrientes chegando nas células, e num evento posterior vai acontecer o que é chamado de infarto, uma necrose a nível, no caso aqui, cerebral, né? E dependendo da extensão, pode ser fatal, né? O AVC, o derrame, ele pode ser dividido basicamente, de uma forma geral, óbvio que a gente pode aprofundar esse assunto depois, mas ele vai se subdividir em AVC isquêmico e AVC hemorrágico. Hemorrágico é uma hemorragia que acontece dentro do cérebro, sangramento, muitas vezes por conta de um aneurisma, ruptura de um aneurisma, né? Mas a grande maioria das vezes, quase 90% das vezes, 85% a 87% das vezes, a verdade é o mais comum, é o AVC isquêmico, que ocorre essa isquemia que eu comentei, né? E o AVC isquêmico, a questão principal é que os sintomas relacionados com AVC são sintomas que são facilmente identificáveis. O que acontece? A pessoa ela vai ter um déficit motor, que a gente fala, que é o sinal da queda do braço. Então você pede para a pessoa levantar o braço, né, ficar com o braço levantado, e ela simplesmente não consegue manter um dos braços levantado, ou de forma parcial ou total, que a gente chama, no caso, total plegia e parcial paresia, né? Ou no braço ou da perna, ou as duas, ou de um lado inteiro. Então ela fica com o lado inteiro paralisado. Isso é um dos critérios. Existem outros, como é o sinal do desvio de rima, né? A pessoa fica com o lábio, com a boca torta, né? Ela não consegue, por conta da paralisia, ela não consegue manter ali. Se você pede para ela rir, você vai ver que ela está com um dos lados paralisado, né? E outra alteração é a fala enrolada. A pessoa não consegue falar direito, ela tenta se comunicar, mas ela simplesmente não consegue falar, articular as palavras, ela fala enrolado, ou às vezes ela nem consegue falar. Então a gente chama isso de disfasia ou disartria, né? Ou então afasia. Então, são esses três sintomas, isso aí é facilmente identificável. Então, o próprio parente, o principal parente ali, o marido, a esposa, ou ali o filho, é que vai identificar essas alterações. E se a pessoa tiver desses três, essas alterações que eu citei, uma delas, apenas uma delas, já caracteriza mais de 70% de chance de ser um AVC, né? Entendendo que tem uma oclusão de uma artéria ali a nível cerebral. E se tiver a presença desses sinais e sintomas, a pessoa tem que correr para o hospital, tem que ir para o hospital. Por quê? Porque se você não desobstruir essa artéria, fatalmente vai ter risco de ficar sequelado, de ter uma lesão irreversível ou até risco de morte, né? Causas de AVC, uma das principais causas, como eu comentei em outro vídeo aí atrás, é a hipertensão arterial. Então existem, a gente chama de fatores de risco, hipertensão arterial, diabetes, por aí vai, obesidade também, né, como fator de risco, o tabagismo, mas principalmente a hipertensão arterial, que vai estar, na grande maioria das vezes, presente nesse caso, quase sempre. Às vezes a pessoa vai chegar no pronto-socorro com a pressão muito elevada, às vezes 220 por 130, 22 por 13 ou até mais, né? E isso é uma situação extremamente grave, que precisa de cuidados rápidos, tá? Então, se você tem algum parente ou alguma pessoa próxima que te começar a apresentar esses sintomas, não negligencie. Leve rápido para o hospital, porque existe o que a gente chama de uma janela terapêutica, em que a gente faz o exame, é chamado de tomografia computadorizada, né? Que no primeiro momento tem que dar normal, porque no AVC isquêmico, nas primeiras horas, ela vai estar normal. Então você faz a tomografia mais para afastar um sangramento ou alguma alteração que tenha presente no cérebro, para que, uma vez que estando normal, você considere a possibilidade do tratamento principal, que é com o que a gente chama do trombolítico, né, ou fibrinolítico, que é o medicamento que vai dissolver o trombo que está causando a oclusão aguda daquela artéria. Muitas vezes é uma artéria que já estava com lesão crônica, por placas de gordura ali nas artérias. Mesmo que eu já fiz um vídeo falando sobre doença coronariana, aqui a nível do cérebro acontece a mesma coisa. A doença de aterosclerose, de acúmulo de gordura na parede das artérias, ocorre lentamente, silenciosamente, durante anos, na parede de todas as artérias, principalmente do coração e do cérebro,
né? Até que um dia ocorre uma oclusão aguda por conta de um trombo. Forma-se um trombo ali em cima da placa, aquela placa de ateroma muitas vezes calcificada ali, endurecida, ela se rompe, o conteúdo que está ali é inflamatório e cai na corrente sanguínea, e aí as plaquetas vão ali para tentar conter aquela inflamação dentro do vaso sanguíneo e acaba formando um trombo ali, contém, mas acaba formando um trombo, um coágulo que acaba de obstruir a artéria. E aí, se for no nível do cérebro, está caracterizado ali o derrame, o AVC. E nesse caso aí, é extremamente grave, risco de sequela, risco de morte. Então, esse paciente tem que ir rapidamente para o hospital, você não pode negligenciar. Então, o ideal nesse momento não é nem você botar no carro e levar para o hospital. O ideal é que você chame o SAMU 192, né, para que ele vá buscar o teu parente em casa e leve para o hospital, porque ele vai saber exatamente qual hospital direcionar, aquele hospital que tenha recursos, que tenha uma tomografia computadorizada e que tenha a medicação, que tenha um trombolítico, para que, se for dentro dessa janela, que é até em torno de 4 horas ali, 4 horas e meia, você consegue fazer esse medicamento chamado de trombolítico, que aí ele vai dissolver essa artéria e aumenta muito a chance de recuperar o fluxo nesse vaso, e aí as sequelas serão bem menores. E quanto mais rápido você desobstruir essa artéria, menor o risco de ficar com sequela. Porém, se você negligenciar, esse paciente tem grande chance de ficar sequelado. Então, não facilitem com a questão do AVC. Se tiver um desses sinais, vou repetir, disartria ou boca torta, ou fala enrolada, fala arrastada, né? Sinal de déficit motor, seja de membro superior ou membro inferior, principalmente de um dimídio inteiro, ou seja, de um lado inteiro do corpo paralisado, né? Ou a alteração da boca torta e a disartria, essa dificuldade de pronunciar a palavra. Às vezes você consegue falar algumas coisas, muitas vezes a pessoa está até entendendo o que você está falando, mas ela simplesmente não consegue se comunicar, fala enrolado, não consegue responder algumas perguntas simples, ou às vezes ela fica até totalmente muda, afásica. E isso são critérios de gravidade, precisa levar para o hospital o quanto antes. Tá? Então, gente, não facilitem com AVC. E óbvio, controle dos fatores de risco, né? Para evitar que isso aconteça, se você é hipertenso, cuida da tua pressão. Se você está acima do peso, perde peso, faz uma dieta, pratica atividade física. Se você fuma, para de fumar. Não fica esperando acontecer uma tragédia dessa para você ter que parar depois. Uma vez eu atendi um paciente que era fumante, importante, e acabou tendo um AVC, e depois você via o semblante dele de arrependimento de não ter parado antes de fumar. Ele teve que parar depois na marra, porque ele não conseguia mais se movimentar, ficou em estado vegetativo, né? Então, não facilitem. Com relação à bebida alcoólica, diminui o álcool, com sal, diminui o sal na dieta, estresse, cuidem, evitem o estresse. Pessoal, as pessoas ficam estressadas muitas vezes por besteira, a maioria das vezes por besteira. Relaxa, desacelera a tua vida, porque é aí que você vai diminuir. Valoriza o teu sono. Importantíssimo, as pessoas hoje simplesmente negligenciam o sono. Dorme pouco, dorme mal, dorme tarde. E cuidado com vape, cuidado com esses cigarros eletrônicos, cuidado com energéticos em excesso. Cuidado, gente. Muitas vezes essas doenças graves são totalmente reversíveis se a gente tiver cuidados básicos que a gente muitas vezes negligencia. Tá legal? Vou ficar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Compartilha esse vídeo com quem vocês acham que precisa ouvir essas informações. Curta a gente lá no Instagram, no YouTube. E é isso. Até a próxima, até o próximo vídeo. Um abraço.